a formação silenciosa do falso self. Desde muito cedo, muitas meninas são ensinadas, não com palavras explícitas, mas com gestos, expressões faciais, tons de voz e ausências sutis, que existir plenamente é um risco, que sentir demais é inconveniente, que nomear o próprio desconforto perturba o equilíbrio da casa. E assim, sem traumas visíveis ou abusos escancarados, inicia-se uma lenta erosão do eu autêntico. Essa menina, elogiada por sua docilidade, por sua maturidade precoce, por ser fácil de lidar, está frequentemente num processo de calibragem emocional constante. Ela observa, ela intui, ela aprende rapidamente o que pode ou não ser mostrado. Seu sistema emocional se molda para evitar conflitos e manter o afeto, mesmo que isso custe a própria integridade psíquica. O olhar que forma e deforma. Donald Winnicott, ao falar do falso self, descreve esse fenômeno como uma construção defensiva, criada para proteger o verdadeiro eu em ambientes onde este não é bem-vindo. A criança não deixa de sentir, mas aprende a esconder. O que era espontaneidade se torna cautela. O que era curiosidade se torna vigilância. E o eu real, não sendo acolhido, se recolhe. Esse falso self é paradoxalmente funcional. Ele traz recompensas. Ele evita explosões dos pais, aproxima figuras adultas que elogiam o bom comportamento e promove um tipo de paz doméstica. Mas é uma paz feita de concessão constante. Não há presença verdadeira, apenas performance relacional. É aqui que nasce o paradoxo da boa filha. Ela não é punida por desaparecer, ela é recompensada. Sorrisos, elogios, confiança. Todos esses reforços positivos constroem um sistema de valores onde o próprio sumiço emocional é convertido em virtude. Apego versus autenticidade. Gabor Maté aprofunda esse dilema ao tratar do conflito fundamental entre dois instintos básicos da criança: o desejo de autenticidade e a necessidade de apego. Quando esses dois desejos entram em choque, o apego vence, porque para sobreviver, a criança precisa do outro. O corpo dela sabe disso antes mesmo de sua mente conceber o dilema. A boa filha, portanto, não apaga sua autenticidade porque quer. Ela o faz porque precisa. E quanto mais emocionalmente restritivo for o ambiente, onde emoções negativas são ignoradas ou ridicularizadas, onde as necessidades da criança são consideradas caprichos ou fraquezas, mais sofisticada se torna sua capacidade de desaparecer sem deixar vestígios. Ela se torna uma especialista em leitura de ambiente. Percebe microexpressões, mudanças de humor, silêncios carregados. Ela antecipa a necessidade dos outros antes de sequer considerar as próprias. Isso não é uma sensibilidade empática saudável, é vigilância traumática, é sobrevivência camuflada de gentileza. A maturidade falsa. É comum que essas meninas sejam vistas como mais maduras que seus pares. Elas não dão trabalho. São elogiadas por sua responsabilidade, seu desempenho escolar, sua educação. Mas essa maturidade é uma farsa cuidadosamente construída. Ela não nasce do florescimento natural, mas da poda sistemática do eu. Judith Herman, em seus estudos sobre trauma, lembra que nem todo trauma vem de eventos explícitos. Há traumas sem espetáculo, que ocorrem em ambientes emocionalmente negligentes, onde o sujeito aprende que seus sentimentos são irrelevantes, que sua dor é invisível, que sua alegria é incômoda se for intensa demais. O trauma da boa filha é esse. Ela não sabe que sofreu. Ela acha que cresceu bem, que é forte, que apenas não é muito emotiva. Mas por trás dessa carapaça, há um eu que nunca foi autorizado a existir. Não houve espaço para erro, para revolta, para bagunça. E sem esse espaço, não há autenticidade, apenas adaptação. A calibração como cultura. Sylvan Tompkins, ao estudar os afetos e sua expressão, nos lembra que a emoção é a primeira linguagem do humano. Quando a expressão emocional é sistematicamente desvalorizada, o sujeito internaliza a ideia de que seu sentir é um problema. A boa filha aprende a não chorar alto, a não gritar, a não desejar demais. Ela aprende a se regular não com base em seus próprios ritmos, mas nas exigências do ambiente.
Essa calibração emocional vira cultura familiar. Os pais, muitas vezes, não são perversos nem abusivos, são apenas emocionalmente imaturos ou eles mesmos vítimas de gerações de silêncio. A menina se ajusta não por malícia deles, mas pela ausência de modelos que validem a expressão emocional autêntica. Assim se forma o círculo vicioso. O ambiente premia o desaparecimento emocional e a criança, para sobreviver, desaparece um pouco mais a cada dia. Até que, na vida adulta, ela não saiba mais como se sentir inteira. Ela sabe agradar, sabe cuidar, sabe conter, mas não sabe habitar a própria vida. O começo do preço. Esse desaparecimento não deixa marcas visíveis. Não há cicatrizes no corpo, nem lembranças traumáticas explícitas. O que há são sintomas: ansiedade crônica, perfeccionismo paralisante, dificuldade de estabelecer limites, sensação constante de inadequação, exaustão emocional e, acima de tudo, uma desconexão do próprio desejo. Kierkegaard chamou isso de desespero, o estado de não ser quem se é, ou de ser aquilo que não se escolheu. Sartre, por sua vez, apontou que viver sob o olhar do outro, definindo-se a partir das expectativas externas, é uma forma de alienação existencial. A boa filha vive essa alienação desde cedo, acreditando que é livre, quando na verdade está enredada numa teia invisível de condicionamento emocional. Ela não sabe o que quer, apenas sabe o que se espera dela. Quando o desaparecimento vira personalidade. Ao chegar na vida adulta, a boa filha não desaparece, ela se transforma. O que antes era uma estratégia silenciosa de sobrevivência, agora veste o nome de virtude, responsabilidade, inteligência emocional, altruísmo, controle. Mas por trás dessa aparência funcional, a estrutura continua a mesma. O que vemos é o falso self aperfeiçoado, sofisticado, socialmente aclamado. A performance como identidade. Essa mulher sabe desempenhar. Ela antecipa o que os outros precisam, se mostra confiável, eficiente, disponível. Ela é, muitas vezes, aquela que segura tudo sozinha, que ouve a todos, que resolve sem incomodar. Sua dor não aparece, e quando aparece, vem racionalizada, modulada, polida. Só que essa performance emocional tem um custo invisível. Ela não sabe mais diferenciar quem é do que representa. Ao passar décadas agradando, acomodando, mediando, ela se desconectou da experiência interna. A dor é vaga, mas constante. A alegria é morna. O descanso nunca é real, porque há sempre algo a ajustar, alguém a atender, algo a melhorar em si mesma. Essa mulher não se rebela, ela se culpa. Ela não explode, ela somatiza. Ela não pede, ela se sobrecarrega. Tudo isso é visto socialmente como força, mas é exaustão crônica disfarçada de autocontrole. Equilíbrio ou supressão. A sociedade tem um nome bonito para isso: equilíbrio emocional. Mas o que está sendo chamado de equilíbrio, muitas vezes, é supressão crônica de afetos. O controle não vem de maturidade, mas de medo. O medo de ser demais, de ser um fardo, de perder o amor. O equilíbrio da boa filha é um estado de congelamento emocional. Ela pode até fazer terapia, mas frequentemente com o mesmo padrão, para funcionar melhor, para controlar a ansiedade, para voltar a ser produtiva. Poucas vezes, ela chega com a pergunta radical: e se o problema for esse modo de vida inteiro? Gabor Maté afirma que a supressão emocional contínua é um fator de risco real, não apenas psíquico, mas físico. O corpo cobra. Vêm as doenças autoimunes, os distúrbios hormonais, a fadiga inexplicável. O corpo, incapaz de sustentar por mais tempo o desaparecimento psíquico, começa a gritar por onde pode. O lugar do desejo. A boa filha adulta raramente sabe o que deseja. Sua bússola foi calibrada pelo outro desde cedo. O que querem de mim? O que esperam? Como posso ser melhor? Essas perguntas moldaram sua identidade. Quando finalmente se pergunta o que ela quer, o silêncio é ensurdecedor. Kierkegaard diria que isso é o desespero de não ser si mesmo e de nem saber mais o caminho de volta. Esse vazio não é ausência de conteúdo, é ausência de acesso. Há um eu ali, adormecido, encolhido, esquecido.
Mas acessá-lo exige algo que ela nunca aprendeu: colocar-se em primeiro lugar sem culpa, nomear seu desejo sem medo de rejeição, romper com o olhar do outro como centro organizador da própria existência. O amor como risco. Essa mulher, apesar de tão capaz de cuidar, muitas vezes vive relações desequilibradas. Ela ama para ser necessária, doa-se como forma de garantir lugar, tolera o intolerável em nome de vínculos que imitam amor, mas exigem obediência emocional. Ao não ter aprendido que podia ser amada por ser, ela tenta ser amada por fazer. Judith Herman lembra que o trauma relacional, quando repetido ao longo do tempo, gera um tipo de lealdade à dor. A boa filha adulta não busca conscientemente repetir padrões, mas seu corpo e seu afeto reconhecem a familiaridade do apagamento, e ela volta a ele como quem volta para casa. O preço de ser. Ser quem se é tem um preço: perdas, a solidão, a angústia. Mas há também uma nova forma de paz, aquela que não vem do controle, mas da presença. A boa filha, finalmente livre do papel, não se torna má, ela se torna inteira. E isso, em um mundo que a recompensou por desaparecer, é um ato revolucionário. O que antes era ansiedade, vira intuição. O que antes era perfeccionismo, vira cuidado. O que antes era exaustão, vira escolha. E ela descobre algo que ninguém lhe ensinou: ser amada sem desaparecer é possível, mas é preciso primeiro aparecer. Agora que chegou até aqui, este não é um manifesto contra pais, mães ou famílias. É um convite ao despertar. O paradoxo da boa filha não é uma sentença, é uma estrutura. E estruturas podem ser desfeitas, mas exige coragem, exige dor e, sobretudo, exige a decisão radical de não mais se ausentar de si. Não há mapa para esse caminho, mas há bússolas. E a mais precisa delas é o próprio corpo, aquele que, mesmo desaparecido por tanto tempo, nunca deixou de chamar por você.